Muy bienvenidos a la 9ª edición de El Sofá. En esta oportunidad estamos con dos doctores en teología. Está con nosotros el doctor Roberto dos Santos, a mi derecha. Él es director presidente del Seminario Antioquía Internacional de Brasil. Es doctor en teología, en pedagogía, es filósofo y es miembro de la Academia Evangélica de Letras en Brasil. Está impartiendo con nosotros unas conferencias. Y le acompaña también el doctor, a su derecha, el doctor Samuel Alexandre Martins. Él es profesor del Seminario de las Asambleas de Dios de Portugal, del Seminario Monte Esperanza, es doctor en teología y es máster también en ciencias de las religiones. Ambos, el doctor Samuel, el doctor Roberto dos Santos, son autores muy prolíficos en teología y especialidad en teología pentecostal. Y a mi izquierda está David Duarte, miembro del cuerpo ministerial de la Iglesia del Sembrador de Sevilla, que va a actuar también como intérprete. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición. Pues queremos hacer algunas preguntas. Esto es un espacio distendido, pero de reflexión teológica y sobre todo de presentación de estos temas de cuestiones bíblicas y teológicas de cara a nuestros oyentes. Y quiero empezar con el doctor Roberto. Una de sus ponencias magistrales en esta facultad, doctor Roberto, ha girado en pos de lo que se ha definido neuroteología. ¿Podrías, de una forma sintética, sencilla, presentar en qué consiste este tema de estudio, esta rama de la teología? ¿En qué consiste la neuroteología? Entonces, ¿en portugués? Portugués, como quieras. La teología tiene sido, la filosofía tiene sido la base de los estilos teológicos. La teología es la base de los estilos teológicos. Mas ultimamente a teologia tem sido estudada à luz das ciências naturais e das ciências sociais. Últimamente la teología está siendo estudiada a la luz de la teología naturales. E dos campos de estudo tem sido a neurologia, neurociência e teologia. Y una de las áreas de estudio es la neuroteología, la neurociencia e teologia. A neuroteologia é chamada também de bioteologia. La neuroteología es también conocida como la bioteología. Neurociência espiritual. Neurociencia espiritual. Ou neurociência da religião. O neurociencia de la religión. O objetivo é estudar através da ressonância magnética. O objetivo é um estudo que se faz através da ressonância magnética. As imagens produzidas por esse instrumento científico. As imagens que se produzem desse instrumento científico. Como verificar o comportamento do cérebro humano em relação às experiências religiosas. Para investigar o comportamento do cérebro através dessas manifestações religiosas espirituais. O objetivo da pesquisa científica não é encontrar Deus no cérebro humano. O objetivo não é encontrar Deus em um cérebro humano, mas dar uma explicação fenomenológica, empírica e até subjetiva. Para trazer um resultado fenomenológico, empírico e até subjetivo. E até subjetivo. Da experiência religiosa. Da experiência religiosa. E isso tem sido demonstrado através desse método científico. E isso foi demonstrado através desse método científico. Isso é o que chamamos de bioteologia ou neuroteologia. Isso chamamos de bioteologia ou neuroteologia. E esse estudo está avançando em diversas áreas da pesquisa. E esse estudo está avançando em diversas áreas de estudo. Neuroteología, teología cuántica. Somos conscientes que la ciencia a lo largo de este pasado siglo XX y de este primer cuarto de siglo del siglo XXI ha avanzado, la ciencia ha avanzado muy significativamente. ¿En qué medida, doctor Roberto dos Santos, es necesario que la ciencia ha avanzado tanto y que la teología siga actualizándose, no manteniendo esas estructuras del pensamiento de la escolástica o incluso de la época moderna, sino actualizadas ahora, o sea, a la par? La teología siempre fue considerada la ciencia de la supremacía, la reina de todas las ciencias, ¿no?
la ciencia avanza, ¿en qué medida la teología es importante que siga también avanzando? Doutor Jesus, dos grandes ramos da teologia na atualidade é a teologia natural. Una de las ramas de la teología es la teología natural. Essa teologia tem sido trabalhada pelos teólogos criacionistas. Esa teología ha sido trabajada por los teólogos creacionistas E pelos teólogos que trabalham a apologética pressuposicional. y los teólogos que trabajan la teología Apologética pressuposicional. preposicional. A teologia natural é importante La teología natural es importante, porque ela não fica apenas no âmbito da Bíblia Sagrada, que no queda solamente en la Biblia Sagrada, mas ela avança para outros caminhos de estudo. que avanza por otros caminos también de estudio. Então, dos objetivos é estudar o problema da existência de Deus, De los problemas es estudiar el problema de la existencia de Dios a partir da natureza. a partir de la naturaleza. Então, os estudos de teologia natural são importantes. Entonces los estudios de la teología natural es importante É importante para dialogar com o mundo contemporâneo. para tener un diálogo con el mundo contemporáneo. Hoje, no mundo ocidental, Hoy en el mundo occidental, a Universidade de Edimburgo, la Universidad de Edimburgo há 100 anos trabalha a teologia natural. ya lleva más de 100 años trabajando la teología. 100 anos de produção científica sobre esse assunto. 100 años de producción científica de este tema. Assim, os teólogos conseguem dialogar com a sociedade e a academia Así hay un diálogo de la sociedad con la academia a partir dos estudos científicos das ciências naturais. a partir de los estudios de la ciencia de la teología naturales. Claro que o objetivo não é provar a existência de Deus, Como objetivo no es probar la existencia de ou Dios, seja, uma prova científica da existência de una Deus, prueba científica de la existencia de Dios. mas mostrar a razão pela qual é possível acreditar em Deus. Demostrar la razón por la cual creemos en Dios. A partir dos estudos matemáticos e físicos, A partir de los estudios matemáticos y físicos, filosóficos e filosóficos y metafísicos. metafísicos. É chamado de teologia natural. Es llamado de teología natural. Ou seja, é o estudo de Deus através da razão, do pensamento humano, do método, abordagem do método científico. Es el estudio de Dios a través del pensamiento humano, a través del pensamiento de la humanidad. E assim nós temos dois grandes teólogos na história que trabalharam isso. Así tenemos dos grandes teólogos que trabajaron en esto. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Claro que temos grandes teólogos contemporâneos También tenemos teólogos contemporáneos que escrevem sobre teologia natural. que están escribiendo sobre teología natural. E hoje a teologia natural tem sido dos campos das minhas pesquisas e investigações. Y la teología natural es una de las áreas de mis estudios y pesquisas. É claro que isso não invalida a teologia revelada, não invalida a palavra de Deus. Y eso no quita mérito y no invalida la teología de la palabra de Dios. Esse é o objetivo da teologia natural. Y ese es el objetivo de la teología natural. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando de conceptos teológicos amplios, profundos, pero queremos de alguna manera aterrizar un poquito más en nuestra realidad. Doctor Roberto, doctor Samuel, sois también expertos en lo que se podría definir como una teología pentecostal, como profesores de hermenéutica y de algunas materias desde la perspectiva pentecostal. Esta pregunta se la dirijo a usted, doctor Samuel. ¿Cuáles serían, cómo se podría identificar las características básicas que definen lo que habría de ser una teología pentecostal? Hablamos de teología reformada, teología pentecostal. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿De qué estaríamos hablando?
Antes de mais, é um prazer estar convosco É um gosto estar com vosotros e podermos estar aí nas redes sociais a de estar a nas redes falar a partir sociais da Faculdade das Assembleias de Deus de hablar desde aqui da Faculdade de la Asamblea de e Deus falar sobre teologia e hablar sobre teologia de uma forma assim mais informal. de uma forma informal. É importantíssimo É importante para fazermos chegar a mensagem do Evangelho mais longe, não para é? hacer que llegue o mensaje do Evangelho com mais distância. Porque na prática a teologia relaciona-se ou deve se relacionar com todos nós, E na prática, a teologia tem que relacionar com todos nós. particularmente uma teologia de um ponto de vista pentecostal. Em particular, a teologia pentecostal. A formação, a escrita de uma teologia pentecostal é bastante recente. A formação e a escrita de la teologia pentecostal é muito recente. Os grandes pensadores da teologia clássica, Os grandes- clássica pentecostal, Sí, los grandes pensadores de la teología clásica pentecostal começaram a escrever há 30, 40 anos. Não é? empezaron a escribir hace 30, 40 años, E talvez o ponto inicial mais importante pero quizá el punto inicial más importante foi definir Lucas não como um historiador, mas como um teólogo. es definir Lucas no como un historiador, y sim como teólogo. un teólogo. Lucas pensava teologia. Lucas pensaba en E teología. quando lemos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, Cuando leemos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, deixamos de o ler simplesmente como um contador de histórias, dejamos de ver esos pensamientos no solamente como un contador de historias, mas como uma construção do pensamento teológico da Igreja pero nascente. una construcción del pensamiento teológico de la iglesia. Então, construir um pensamento teológico pentecostal Construir un pensamiento teológico pentecostal é necessário voltar ao livro de Atos. es necesario regresar al libro de los Hechos. Ainda digo mais, voltar ao Evangelho de Lucas, Y ir también más atrás en el Evangelio de Lucas, porque Lucas já escreve para defender a teologia pentecostal. porque Lucas escribe defendiendo la teología A pentecostal, ação do Espírito. la acción del Espíritu. E é interessante, na igreja de Antioquia, Es interesante que en la iglesia de Antioquía diz que havia mestres e profetas. que había maestros y profetas. Construir uma teologia pentecostal Construir una teología é pentecostal construir uma teologia que usa a razão, es construir una teología que utiliza la razón mas que dá lugar à ação do Espírito também. y también da lugar a la acción del Espíritu Durante Santo. muito tempo os pentecostais foram criticados Durante muchos años los pentecostales fueron criticados injustamente, injustamente, por supuesto, dizendo que eles só pensavam no Espírito, que solo pensaban en el Espíritu, nas emoções, en las emociones, naquilo que era exterior. en aquello que era exterior. Mas, na realidade, uma teologia pentecostal Pero en la realidad la teología é pentecostal uma teologia do texto, da Bíblia. es una teología del texto de la É a Biblia, teologia do mestre. es la teología del maestro, Mas que não anula a ação do Espírito pero Santo. no quita validez sino anula la acción del Espíritu Santo. Construímos uma teologia pentecostal para provar Construimos una teología pentecostal para dar prueba que, a partir das Escrituras, que a partir de las que a escrituras, ação dos dons espirituais, que la acción de los dones das espirituales, manifestações do de Espírito, la manifestación del dos Espíritu, sinais, dos de las prodígios, señales, das de las maravilhas, maravillas, não estavam limitados no tempo dos apóstolos, no está limitado en los tiempos de los mas que apóstoles, são absolutamente atuais para os dias que correm. que está en nuestros días actuales. Porque Lucas não estava só a relatar factos, Y que Lucas no estaba solamente para relatar los hechos, mas estava a construir teologia. pero estaba construyendo una teología. Até me atrevo a ir um bocadinho mais longe, Y quiero tener el atrevimiento de ir más lejos. porque hoje temos muita informação que não tínhamos há 30, 40 anos Y hoy atrás. tenemos muchas más informaciones que no teníamos hace E 30 años conseguimos atrás. perceber por escritos, por pinturas, por outras coisas, Y podemos notar que a través de las pinturas, de otras cosas, escritos de antigos, los escritos que antiguos, a ação dos dons espirituais e do pentecostalismo que la acción de los dones espirituales y del pentecostalismo, sempre existiu em todos os 2000 anos da história da que igreja. siempre existió en los últimos 2 años de la historia de la iglesia, 2000 anos. 2000 años. E temos isso bem registado. Temos isso bem registado, bem documentado. Y tenemos todo eso documentado y Então, registrado. construir uma teologia pentecostal Entonces, construir una teología é pentecostal perceber também esse caminho da história, da ação do Espírito Santo. es también ver este esquema de la historia de la Iglesia Universal. Así que la teología pentecostal es una reivindicación santa y sana de la interpretación de la hermenéutica, ¿no? De las Sagradas Escrituras.
Doctor Samuel, en uno de tus libros, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí en la facultad, lo titulas Llenos del Espíritu Santo y lo presentas como un desafío para la Iglesia del siglo XXI. Y la pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consideras que la Iglesia Pentecostal en Europa, pensando así más amplitud de Portugal, de España, o sea, pensando en el continente europeo, en la Iglesia occidental, ¿qué consideras que la Iglesia Pentecostal en Europa debería atender prioritariamente para redescubrir eso que señalas en tu texto, el ejemplo de volver a las sendas antiguas, el ejemplo de la Iglesia primitiva? ¿Qué sería lo importante? O primeiro desafio seria que os pastores, que são os líderes e o reflexo da igreja, El primer desafío sería que los pastores, los líderes, que son el reflejo de la iglesia, voltassem a pregar sobre Atos dos Apóstolos, que volviera a enseñar y a predicar Hechos de los Apóstoles, voltassem a ensinar sobre os dons espirituais, regresar a los dones espirituales, voltarem a orar pelos doentes para serem curados. volver a interceder por los enfermos espirituales. É interessante quando Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, Es interesante cuando Pablo escribe a los Corintios, e falando dos dons espirituais, hablando de los dones ele diz: espirituales, eu não quero que sejam ignorantes. yo no quiero que seas ignorantes. E parece-nos que nos tornamos profundamente ignorantes sobre a ação do Espírito. Y parece que nosotros tornamos profundamente ignorantes en relación al Espíritu Santo. Estamos a falar para a Europa, Estamos hablando para Europa. porque não há movimento que cresça mais no mundo do que o movimento pentecostal. No hay un movimiento que crezca más en el mundo que el movimiento As igrejas pentecostal. que mais crescem são as pentecostais. La iglesia con más crecimiento son las E pentecostales. parece-me que nós, na Europa, Y parece que nosotros aquí en Europa temos que voltar a depender do Espírito Santo. tenemos que regresar a la dependencia del Espíritu E isso é Santo. voltar ao livro de Atos dos Apóstolos. Y ese es regresar al libro de los Perceber Hechos. que a igreja de Atos Y la iglesia de los Hechos era uma igreja centralizada em Cristo, es una iglesia tenía a Cristo como centro. centralizada na palavra La palabra era el centro. e centralizada na direção do Espírito Y Santo, también centralizada en la dirección del na Espíritu ação Santo, do Espírito en Santo. la acción del Espíritu. E se nós desejamos ter um tempo novo para a igreja na Europa, Y si necesitamos un nuevo tiempo para Europa, precisamos voltar ao livro de Atos tenemos que regresar al libro de los Hechos e voltar a dar liberdade para o Espírito operar entre y nós. volver a dar libertad para el Espíritu operar en la Como é que iglesia. nós queremos ver os doentes curados ¿Cómo que queremos ver los enfermos siendo sanados se não orarmos por isso? si no oramos por ellos? Como é que queremos ver os crentes cheios do Espírito Santo ¿Cómo que queremos que los creyentes sean llenos del Espíritu se Santo não ensinamos sobre isso? si no enseñamos sobre esto? Na realidade, a responsabilidade está do nosso lado. En la realidad, las posibilidades están de nuestro lado. Temos que ensinar mais Tenemos que enseñar más para que a igreja se desperte para essa necessidade para que ocurra un despertar en las iglesias, de buscarem mais a Deus de la búsqueda de e de Dios, procurarem esse revestimento de poder. de la búsqueda de vestimento del poder de Porque, na Dios. realidade, essa é a promessa do Pai. En realidad es la promesa del Padre. Fiquei em Jerusalém Queda en Jerusalén até que do alto sejais revestidos hasta de que poder. sea revestido del poder de arte. Cada crente cheio do Espírito Santo Que cada creyente sea lleno del Espíritu estará Santo. capacitado para cumprir a missão que o Pai nos deu, Recibirá la capacitación para cumplir la misión que el que é Padre nos pregar o dio, Evangelho que em es todas as predicar criaturas. la palabra de Dios a todas las Então, criaturas. se eu pudesse dar um conselho, Si yo pudiera dar un consejo, era voltar ao livro de Atos dos es Apóstolos, regresar al libro de los Hechos, voltar a lê-lo. volver a E leerlo volto a dizer, não como um livro de história, y simplesmente, no verlo como un libro simplemente de historia, mas um livro de teologia atual. un libro, sí, un libro de teología A actual. hermenêutica pentecostal é isso. La hermenéutica pentecostal es É esto. perceber que os relatos históricos Notar que los relatos históricos, são revelação de teologia do pensamento da Igreja que es Nascente. una revelación del pensamiento de la teología para los tiempos de hoy. Amén. Es algo así entonces como decir, Jesús sanaba y puede sanar ahora. Jesús bautizaba y puede bautizar ahora. Jesús viene y puede venir ahora. É voltarmos a essa ênfase extraordinária que aquilo que acontecia na Igreja Nascente, Regresar a esa esencia natural, original, que aquilo que aconteceu na Igreja Nascente, que o que pasó en la iglesia en inicio,
continua a ser atual para nós hoje. que sigue siendo actual para nuestros días de A hoy. Escritura não perdeu atualidade. La escritura no ha perdido actualidad. Não podemos escolher da Escritura aquilo que é atual e desprezar outras coisas dizendo que já não é atual. No podemos excluir de las escrituras algo que sea actual y otras que no son Senão actuales. essa é uma falsa hermenêutica. Senão eso sería una falsa hermenéutica. Uma hermenêutica verdadeira Una hermenéutica verdadeira é continuar a anunciar o Evangelho em Jesus, é dar continuidade de anunciar o evangelho de Jesus, que continua a curar, a libertar, a batizar, seguir salvar. sanando, bautizando, liberando. Porque quando Jesus, vamos a Lucas, Quando Jesus, vayamos a Lucas, envia os 12 envia los 12 e depois envia os 70, y después envía 70. ele diz: ide e curai os enfermos, Ir y sanar los enfermos, ide e expulsai os demónios, ir y liberar los endemoniados. ide e anunciai que o reino de Deus chegou até vós. Y vaya y anuncia el reino de Dios. Se Jesus enviou os discípulos para fazer isso, Si Jesús envió los discípulos para hacer esto, e se nós somos seus discípulos também, y si nosotros somos sus discípulos también, ele envia-nos a fazer o mesmo. Él también nos envía para hacer lo mismo. Então, como igreja, sejamos uma igreja pentecostal atual. Y como iglesia tenemos que ser una iglesia pentecostal actual. Não tenhamos só o rótulo, No tenía solamente un rótulo, mas o conteúdo. más un contenido Pentecostal. un contenido pentecostal. Amén, amén, que así sea. Pues, doctor Samuel, doctor Roberto, pedagogos implicados en facultades teológicas de formación. Doctor Roberto, como presidente, como rector de la Universidad Antioquía Internacional que diriges, como experto en esa educación y formación ministerial. Ya conocemos que una de tus pasiones es el fortalecimiento de esa metodología teológica y esa conexión con la formación docente. Una de las ponencias que has tenido hoy con nosotros. ¿Podrías, de alguna manera, delinear algunas de las características fundamentales de esta metodología teológica? Pero hablando a un público general, ya no somos todos estudiantes, sino gente de iglesia que te está escuchando. ¿Qué sería esa metodología teológica para la formación docente? Perfeito, professor Jesus. Perfecto, profesor Jesús. Eu quero aqui apresentar três possibilidades. Quiero presentar tres posibilidades. A primeira possibilidade La primera posibilidad está dentro da nossa tradição pentecostal. está dentro de la tradición pentecostal. Porque a tradição pentecostal, Porque la tradición pentecostal, ela também bebeu na tradição wesleyana. porque ella también absorbió de la tradición wesleyana. E a tradição wesleyana é uma tradição de santidade, uma igreja de santidade. Y es una tradición de santidad, una iglesia de santidad. John Wesley falava, ele nos seus escritos, ele fala de quatro coisas. John Wesley habla en sus escritos de cuatro De cosas, quatro aspectos importantes para a igreja. cuatro aspectos importantes para la iglesia. A Bíblia, La Biblia, a tradição, la tradición, a razão la razón e a y experiência. la experiencia. Então essas coisas são importantes. Esas cosas son A Bíblia, importantes. palavra de Deus, La Biblia, la palabra de a Dios, tradição, la tradición, ou seja, o pensamento histórico da igreja. el pensamiento histórico de la A iglesia. tradição é a memória da igreja. La tradición es la memoria de la A iglesia. razão La razón e a experiência. y la experiencia. A segunda possibilidade La segunda posibilidad seria a escuta da fé, es la escucha de la fe, a inteligência da fé la inteligencia de la fe e a aplicação da fé. y la aplicación de la fe. E por último, Y por último, ver ver é observar. es observar. Julgar é criticar, Juzgar es una crítica, analisar, analizar, investigar. investigar. E por último, Y por último, fazer, hacer, que é produzir. que es la producción. Então, essas três possibilidades Estas tres posibilidades poderiam sim ser trabalhadas podrían ser trabajadas a partir da metodologia teológica. a partir de la metodología Porque teológica. há uma diferença Hay una entre diferencia metodologia teológica de la metodología e teológica metodologia bíblica. y la metodología bíblica. A metodologia bíblica trabalha os princípios gerais da hermenêutica. La metodología bíblica trabaja los principios hermenéuticos bíblicos E a metodologia
teológica trabalha outros princípios. Y la metodología teológica trabaja otros Ou principios. princípios filosóficos, Los principios ou filosóficos princípios sociais. y los principios sociales. E assim por diante. Y así por delante. Pues vamos a subir un poquito así de nivel dentro de este contexto amplio. Sabemos que has presentado hace poco una tesis en un programa de postdoctorado sobre la desmitologización y la hermenéutica pentecostal, hablando de Rudolf Bultmann. Lo que hace Bultmann con este proceso de desmitologización de las Sagradas Escrituras, ¿de qué manera la hermenéutica pentecostal contrapone esa desmitologización bultmanniana? Rodolfo Bultmann foi dos grandes teólogos do século XX. Rodolfo Bultmann fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. Ele é da tradição luterana Es de la tradición luterana, e foi contemporâneo do filósofo Martin Heidegger. fue contemporáneo del filósofo Hegel. A filosofia existencialista influenciou a forma do pensamento teológico de Bultmann. La influencia del existencialismo influyó en la teología de Bultmann. Mas ele também foi influenciado por outros teólogos como Adon Hanak. También recibió influencia Hanak. de otros teólogos como Adolfo Hanak. Adolfo Hanak. O método de Bultmann O método de Bultmann é chamado de demitologização. se llama demitologización. Ou seja, Bultmann pensava assim: Bultmann pensaba de la siguiente manera. a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, La palabra de Dios, principalmente el Nuevo Testamento, ele não pode ser entendido do jeito que está escrito. no puede ser comprendido y entendido de la misma forma que está escrito. Porque Bultmann não aceitava a literalidade, ou seja, a narrativa sobrenatural do Novo Testamento. Bultmann no aceptaba la literalidad y natural de la escritura del Nuevo Ele Testamento. dizia que o homem moderno não tinha condições de compreender a Bíblia. Decía que el hombre actual no tenía condiciones de comprender la Biblia. Bultmann nunca negou a historicidade de Jesus, Bultmann nunca negó la historicidad de Jesús, mas ele negava a literalidade dos milagres. pero negaba la literalidad de los milagros. Então a hermenêutica de Bultmann Entonces la hermenéutica de Bultmann é chamada de demitologização. es llamada de demitologización. Ou seja, ele reinterpretava Él traía una nueva interpretación, a natureza sobrenatural do Evangelho, la naturaleza sobrenatural del Evangelio, num processo de demitologização. con un proceso de demitologización. Ou seja, ele dizia que essa narrativa mitológica Él decía que esta narrativa mitológica não poderia ser compreendida pelo homem moderno. que no sería capaz de un hombre moderno entender esta narrativa. Portanto, a chave da hermenêutica de Bultmann Entonces la llave de la hermenéutica de é o Bultmann querigma, es el querigma, ou seja, a proclamação, la proclamación, e com base também na filosofia existencialista. y con la base de la filosofía existencialista. A minha investigação científica Mi investigación científica é um estudo comparativo e crítico sobre esse pensamento. es un estudio comparativo y crítico a este pensamiento. Ou seja, a forma como nós pentecostais lemos a Bíblia La manera que nosotros leemos la Biblia é diferente da forma como os teólogos bultmannianos leem es o Novo Testamento. diferente de la forma que los bultmannianos leen el Nuevo Testamento. É claro que aqui nós não temos tempo para falar sobre a demitologização e a hermenêutica pentecostal. No tenemos tiempo suficiente para hablar sobre la demitologización y la teología. Eu apresentei 3 vias da hermenêutica pentecostal no meu trabalho. En mi trabajo presenté tres caminos, tres vías para demitologización, Dando uma resposta à hermenêutica de Bultmann. dando una respuesta a la hermenéutica de A Bultmann. primeira é a via pneumatológica, Y la primera es la vía ou seja, a pneumatológica, via transcendental. la vía transcendental. A ideia é que o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia
A ideia é que o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, esse mesmo Espírito está presente na igreja. esse mesmo Espírito está presente na Esse igreja. mesmo Espírito está presente na experiência pentecostal. Esse mesmo Espírito está presente na experiência pentecostal. É uma experiência ad continuum, permanente. É uma experiência de continuidade A permanente. segunda via A segunda via é a via bibliológica, é a via é a bibliológica, via escriturística. é a via escriturística. Assim como Deus inspirou os escritores bíblicos, Assim como Deus inspirou os escritores bíblicos, essa mesma palavra também pode ser entendida hoje através do Espírito Santo. essa mesma palavra também se pode ser entendida através do Espírito Santo. Nós lemos as palavras dos autores da Bíblia, Legemos as palavras dos autores da os Bíblia, autores canônicos, os autores como canônicos, palavra de Deus. como palavra de Deus. É claro que não é a mesma experiência, Por supuesto que não é a mesma experiência, mas é a nossa experiência. mas é nossa experiência. Então essa via bibliológica, Essa via bibliológica ela é também ad continua. é também de continuidade, Ou seja, o mesmo Espírito que inspirou o texto bíblico, ou seja, é o mesmo Espírito que inspirou os textos bíblicos. nós pentecostais estamos lendo a Bíblia sob a mesma inspiração. Nós outros pentecostais estamos lendo a Bíblia com a mesma experiência. Portanto, a nossa leitura é, de um certo modo, às vezes até literal. E isso significa que nossa leitura, de uma certa maneira, também é literal. E a última via E a última via é a via psicológica ou experiencial. é a via psicológica ou experiencial. Ou seja, quando escutamos a palavra, Quando escutamos a palavra, a nossa experiência nossa experiência não é apenas uma experiência subjetiva, não é somente uma experiência mas é subjetiva, uma experiência real, mas é uma experiência real. uma experiência concreta da fé. É uma experiência concreta da fé. Nós cremos quando lemos a Bíblia, Nós creemos quando lemos Deus quando fala a Bíblia, conosco. que Deus habla com nós. Deus fala conosco a partir da nossa experiência. E nos conhece a partir de nossa experiência. E essa experiência para nós é o âmbito, o ambiente da fé. E essa experiência é o ambiente da fé. Então essa é praticamente a resposta conclusiva que dei à demitologização. E essa é a minha resposta que dei à desmitologização. É claro que o estudo é muito mais crítico, científico, muito mais técnico. Por supuesto que o estudo é mais crítico, mais científico e mais técnico. Mas resumindo, Pero em resumo, Deus ainda fala hoje. Deus aún habla. Amén. Amén. Amén, pues tendremos que, todos los que nos estáis escuchando, tendremos que aprender más portugués para leer los libros del profesor Roberto dos Santos. Tenemos una pregunta sencilla, es la misma para los dos, y es de una manera, vosotros sois profesores de Biblia y de teología. Si os dirigierais así, de una manera breve, pensando en las iglesias, en los hermanos, en los fieles de nuestras congregaciones, hombres y mujeres, ¿qué podríais decirle? Primero, si quieres, doctor Samuel, y después, doctor Roberto, ¿qué podríais decirle de la urgencia, de la necesidad vital, no solamente de leer la Biblia, sino de estudiarla, de estudiar teología? Hoje, mais do que nunca, há uma urgência em estudar a Bíblia. Hoy más que nunca hay una urgencia de estudiar la Biblia. Porque as coisas boas da nossa geração, Porque las cosas buenas de nuestra generación, como este podcast que estamos a trazer, como ese podcast que estamos haciendo, também nos trazem coisas muito más. también trae cosas también. Tenho um amigo que é um grande pastor de uma igreja em Paris, Tengo un amigo que es de una iglesia de París, uma grande igreja. una gran iglesia. Ele diz que a maior igreja na França Él dice que la mayor iglesia de é o Francia YouTube. es el YouTube. E isso é uma realidade mundial. Y eso es una realidad mundial. E isso implica que dentro da nossa casa entra tudo. Eso significa que dentro de nuestros hogares entra todo. Então, a necessidade do princípio fundador da reforma protestante, La necesidad del principio Fundador de la forma protestante, que é irmos ao texto, de ir a los textos, de cada um ir à Bíblia, que ir a la de Biblia, todos estudarem a Bíblia, todos estudiar la Biblia, de pessoalmente conhecer as Escrituras, de una forma personal conocer o Espíritu ou se Santo. quiserem o princípio dos bereanos em Atos,
Conhecer os princípios como os bereanos com em os Atos, brilhantes de Atos, que de iam Hechos, confirmar nas escrituras aquilo que lhes era dito, que eles confirmavam nas escrituras o que estava escutando. é de uma urgência extraordinária. Era de uma urgência extraordinária. E hoje temos acesso a coisas que nunca tivemos. E hoje temos acesso às coisas que antes não tivemos. Lemos menos, estudamos menos, conhecemos menos. Lemos menos, estudamos menos. Na realidade, Na realidade, separa as antigas gerações. separa as antigas A gerações. igreja e a Bíblia for só uma opção. A igreja e a Bíblia como uma opção. Para as novas gerações, Para as novas gerações, a igreja e a Bíblia será uma inutilidade. a igreja e a Bíblia será uma inutilidade. Então nós Então, nós temos que ser homens e mulheres das Escrituras temos que examinar as escrituras e temos que ajudar as novas e gerações temos que ajudar as gerações seguintes a perceberem que o estudo, o conhecimento das Escrituras, a perceber e a ter conhecimento que os estudos da de Bíblia, la Bíblia são fundamentais. são fundamentais. Uma igreja saudável Uma igreja saudável é fundada por homens e mulheres que conhecem as tem o fundamento como mulheres e homens que conhecem a palavra de Somos Deus. profundamente iletrados sobre a Bíblia. Somos profundamente iletrados da Bíblia. Então nós, como pastores, como líderes, E nós, como os pastores e os líderes estudantes aqui da faculdade, e estudantes daqui da têm universidade, da uma faculdade, grande têm uma responsabilidade grande responsabilidade em ajudar o povo a voltar a estudar a Bíblia. ajudar a o conhecer a povo, Bíblia. a comunidade a estudar a E Bíblia. estes instrumentos também são importantes para E esses instrumentos também é importante. Bien, muchas gracias, doctor Roberto. Eu penso que o grande teólogo Calbar, Eu penso que o grande teólogo Calbar ele pode nos ajudar nesse assunto. nos pode ajudar em este tema. Ele pode nos dar alguma contribuição. Ele nos pode dar contribuir com algo. Ele sempre trabalhou nos seus textos teológicos E sempre tuvo seu trabalho nos textos teológicos, a analogia da fé. a analogia da fé. E Calbar é conhecido como o teólogo da palavra. Calbar é conhecido como o teólogo da palavra. Ele disse que Jesus Cristo é a única revelação de Deus. Diz que Jesucristo é a única revelação de Deus. Ele sempre pregou, ensinou e escreveu Ele sempre dizendo predicou, ensinou e escreveu dizendo que Jesus é a revelação de que Deus. Jesus é a revelação de Deus. Porque hoje no mundo contemporâneo Porque hoje em um mundo contemporâneo nós temos o problema do ecumenismo temos o problema do ecumenismo e o problema também do diálogo interreligioso. e o diálogo também de interreligioso. Isso teve uma abertura a partir do Concílio Vaticano II. E isso tuvo seu início em um partido do Vaticano II. A Igreja Católica Romana passou a dialogar com outras religiões. A Igreja Católica começou um diálogo com outras religiões. E eu penso que talvez o exemplo mais explícito que temos É o exemplo mais explícito que temos. é uma instituição religiosa que fizeram no mundo árabe. É uma instituição religiosa que fizeram em um mundo árabe. Que eles construíram um templo da religião abraâmica para judeus, muçulmanos e cristãos. Que construíram um templo abraâmico para judeus, muçulmanos e cristianos. Então, Bultmann fala que ele é o teólogo, Calbar é o teólogo da palavra. Calbar é o teólogo da palavra. E o Dr. John Piper escreveu um livro. E o Dr. John Piper escreveu um livro. Jesus é o único caminho para Deus. Que Jesus é o único caminho hacia Deus. Eu penso que nós precisamos reforçar a nossa cristologia. Eu creio que nós temos que reforçar nossa cristologia. Mostrar não apenas a divindade de Jesus, Mostrar não somente a divinidade de Jesus, mas também mostrar o rosto humano de Deus, que é a humanidade de Jesus. e mostrar também o rosto de Deus através da humanidade de Jesus. E aqui eu quero concluir E aqui quero trazer a conclusão, apresentando as virtudes teologais. apresentando as virtudes teologais. A fé, A fé, a esperança e o amor. a esperança e o amor. Podemos associar a fé a Pedro. Podemos associar a fé a Pedro. Podemos associar a esperança a Paulo. Podemos associar a esperança a Pablo. Nós podemos associar o amor a João, o apóstolo. E podemos do amor. associar o amor a Juan, o apóstolo Juan. Nós falamos muito de fé, Hablamos muito de fé, falamos de muita esperança. de muita esperança. O doutor Bultmann
que não é Bultmann, o Dr. Multima, que é o teólogo da esperança. que é o teólogo da esperança, Ele diz que a escritura fala mais de escatologia do que qualquer outra coisa. que a escritura habla más de escatología que cualquier otra cosa. Mas eu penso que a conclusão da história da salvação, Yo creo que la conclusión de la historia de la salvación, eu penso que uma das virtudes mais importantes, não menosprezando as demais, una de las virtudes más importantes, no quitando un mérito de las demás, é o amor. es el amor. Porque Jesus disse no Evangelho segundo João, Porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, nisto conhecereis que sois meus discípulos, en esto conoceréis que sois mis discípulos, se amardes uns aos outros. si amáis unos aos outros. Tanto no Evangelho segundo João, Como en el Evangelio segundo Juan, também nas suas 3 cartas, y también en sus 3 cartas, o amor é destaque. el amor es en destaque. Então eu penso não apenas numa igreja de fé, Y yo no creo, no pienso solamente en una iglesia de numa fe, igreja de esperança, en una iglesia de esperanza, mas também numa igreja de amor. y también en una iglesia de amor. Porque a natureza de Deus é uma natureza de amor. Porque la naturaleza de Dios es una naturaleza de A amor. Bíblia diz que Deus é amor. La Biblia dice que Dios es amor. Nós podemos evangelizar através do nosso amor. Podemos evangelizar a través de nuestro amor. Não apenas do amor individual ou do amor uns para com os outros, No solamente de amor individual uno con los mas otros, do amor coletivo, social, comunitário. pero también de amor colectivo, social y comunitario. Então, às vezes, nós podemos evangelizar mais através dos gestos Y quizá podemos evangelizar más a través de los gestos, de do las que através das acciones, palavras. que a través de las As palabras. palavras devem continuar, devem permanecer, Las palabras tienen que seguir, mas nós temos que demonstrar pero tenemos que tener demostración. no nosso discipulado En cotidiano nuestro discipulado o cotidiano, amor de Deus. el amor de Dios. E isso só é possível Y eso solo es posible quando a gente ama o próximo como a nós mesmos. cuando amamos al prójimo como a nosotros Daí mismos. surge a seguinte pergunta: Y de eso ocurre la siguiente pregunta. o que significa amar o próximo como a nós mesmos? ¿Qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos? Como eu posso amar uma pessoa se eu não tenho relacionamento com ela? ¿Cómo puedo amar a una persona si no tengo relación Como con eu ella? posso amar uma pessoa se eu não tenho afeto por ela? ¿Cómo puedo amar a una persona si no tengo afección con ella? Então, amar o próximo significa Entonces amar al próximo significa ver nela ver en ella o cristianismo que ela não realizou. el cristianismo que ella aún no realizó. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. É amar a pessoa, Amar a la persona, ver nela o cristianismo que ela não realizou. ver en ella el cristianismo que ella no realizó. Então, o cristianismo que ela não realizou, El cristianismo que ella no realizó, nós vamos realizar por ela. que vamos a realizar por ella. Isso é amar o próximo. Eso es amar al É a prójimo. transferência da graça. Es la transferencia de la gracia. Amén. Así que es vital estudiar Biblia y teología y es vital encarnar la Biblia y la teología en uno mismo. Tenemos ya la última pregunta, ya estamos fuera de tiempo. En este podcast del sofá acostumbramos a que los ponentes anteriores formulan una pregunta y así que os voy a formular una pregunta que os pediría que la respondáis uno de vosotros y que después el otro formule una pregunta para el que va a venir en la oportunidad siguiente. Así que la pregunta que nos han dejado hasta ahora, somos conscientes que no estáis en España, así que podéis hablar con libertad, ¿vale? Dice, ¿cómo veis a España en cuanto al Evangelio de aquí a 10 años? ¿Qué va a ser de España? ¿Qué veis vosotros? Deixaste a pergunta difícil outra Y vez. después el profesor Roberto, tú nos haces una pregunta. Adelante. Eu conheço mal a realidade da Espanha. Yo conozco mal la realidad de España. Por isso a minha oração só pode ser esta. Por eso mi oración solo puede ser esta. Que a igreja busque mais do Espírito Santo, Que la iglesia busque más el Espíritu Santo, seja sensível à direção do Espírito, que sea sensible a la dirección del Espíritu, abraça a ação do Espírito, que abrace la acción del Espíritu, porque se fizer isso, porque si hace esto, daqui a 10 anos, dentro de 10 años terá progredido, habrá una progresión, terá avançado avanzará e, acima de tudo, y por encima de todo terá cumprido o propósito de Deus para ela. cumplirá con el propósito de Dios a Eu ella. continuo a acreditar Porque yo sigo creyendo que é o Espírito quem dirige e orienta a igreja. que el Espíritu es el que dirige y direcciona la Então, iglesia. desejo que daqui a 10 anos Decir que de aquí a 10 años a igreja possa estar mais sensível ao Espírito, que la iglesia puede estar más sensible al isso Espíritu significará que chegou mais longe. y eso significará que llegó más lejos. Eu penso que nós podemos
usar a seguinte metáfora. Yo creo que podemos utilizar una siguiente metáfora. Deus veio até nós Dios vino hasta nosotros no processo de encarnação. en un proceso de encarnación Ele não veio como anjo. y no vino como un ángel Ele nem veio como Deus diretamente. y tampoco vino como un Dios Ou directamente, seja, somente divino. solamente divino. Ele veio como um ser humano comum. Él vino como un ser humano común. Então eu penso que a igreja evangélica na Espanha, Yo creo que la iglesia evangélica en la España, ela pode sim avançar muito mais. ella puede avanzar mucho más. Eu falei hoje sobre os sinais dos tempos. Hoy hablé sobre las señales de los tiempos. Então a igreja precisa entender o espírito espanhol. La iglesia tiene que entender el espíritu Ela español. precisa entender os sinais dos tempos na Espanha. Necesita tener conocimiento de las señales de los tiempos en A España. igreja é a luz do mundo. La iglesia es la luz del mundo E Jesus disse: y Jesús não dijo, peça que os tire do mundo, no pido que los quite del mundo, mas que os livre do mal. pero que los libre del mal. Então Deus não quer a igreja fora da Espanha. Dios no quiere la iglesia fuera de España, Deus quer a igreja afastada do mal. apartada del mal. Então a igreja na Espanha ela é a luz do mundo. La iglesia en España es la luz, Es el del sal mundo. da tierra. Es la sal de la Então tierra. ela tem que interpretar o espírito espanhol. Ella tiene que interpretar el espíritu español. E como isso é ¿Y possível? cómo eso es posible? Através das ciências sociais, A través de las ciencias sociales, através da literatura. a través de la literatura. Vocês aqui têm um clássico que é conhecido no mundo inteiro, Nosotros aquí tenemos un clásico, que é Don Quixote que de es la Mancha. Don Quijote. Ele La Mancha. fala sobre o espírito espanhol, Habla sobre el espíritu español, como entender e perceber a Espanha, como entender y ver España. porque a igreja não pode ser alienígena no mundo. La iglesia no puede ser una alienígena en un Ela não mundo. pode ser estranha no mundo. No puede ser diferente en un mundo. Então nós precisamos de uma igreja orgânica, Necesitamos de una iglesia orgánica, uma igreja culturada, una iglesia uma culturalizada, igreja presente no mundo. una iglesia presente en el E mundo. nós vamos conseguir isso através do amor cristão. Y vamos a conseguir eso a través del amor cristiano. Mas a força da igreja Pero la fuerza de la iglesia não está na sua engenharia eclesiástica. y no está en su ingeniería eclesiástica, Está no Espírito Santo. está en el Espíritu Santo. Então é o Espírito Santo que vai fortalecer a igreja. Es el Espíritu Santo que va a fortalecer la iglesia. E eu acredito Y yo creo, que Deus vai avançar muito a sua igreja aqui. y yo creo que Dios va a avanzar mucho su iglesia aquí en España. Eu quando estava ministrando agora à tarde, Cuando estaba ministrando hace poco, eu estava sentindo muita presença do Espírito yo estaba Santo. na sintiendo la ministração. presencia del Espíritu Santo en la Então administración. eu creio que o Espírito Santo vai nos dar tempo de refrigério. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar un tiempo de Eu refrigerio. acho que nós temos que ser otimistas, Tenemos que ser optimistas. né? Sí. Na pior das hipóteses, En la peor de los casos, nós temos que ser otimistas. tenemos que ser optimistas. E pensamos que algum milagre vai acontecer. Y creer que los milagros van a acontecer. Ele não fez a pergunta. Ya. Bueno, Acho que faço eu. Sí. Acho eu. Muy bien, pues ahora nos tenéis que dejar, uno de los dos, una pregunta para el siguiente. Eu deixo. Adelante, Samuel, doctor Samuel. Qual a importância ¿Cuál es la importancia do fenómeno ou da experiência pentecostal del fenómeno de la experiencia para pentecostal o futuro da Igreja na Espanha? para el futuro de la iglesia en España? Pues ahí dejamos esta pregunta y os damos a todos los que nos habéis escuchado pues las gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente sofá. Que Dios os bendiga. Amém. Hasta luego.